Hoje é sábado e nós estamos gravando esse vídeo para levar até você uma reflexão sobre a decisão que todos nós, como cidadãos brasileiros, temos que tomar, a escolha que teremos que fazer no dia de amanhã, elegendo o novo presidente da República. Meditamos durante esta semana sobre a constituição do reino de Deus, o Sermão do Monte, os ensinos desafiadores de Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre a nossa conduta como crentes, como discípulos dele. Mas hoje gostaria que pensássemos um pouco sobre responsabilidade. E quero ler para você um texto do Antigo Testamento, no livro de Juízes, conhecido como o apólogo de Jotão. Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim e em alta voz clamou e disse ao povo: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus ouvirá vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém, a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens tanto prezam em mim para poder e pairar sobre as árvores? Então as árvores procuraram a figueira e disseram: figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém, a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria reinar sobre as árvores? Então as árvores procuraram a videira e disseram: videira, vem tu e reina sobre nós. Porém, a videira lhes respondeu: eu deixaria o meu vinho, que agrada a Deus e os homens, para pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. O espinheiro respondeu às árvores: se vocês realmente vão me ungir rei sobre vocês, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Esta é uma figura muito interessante, usada por este homem Jotão no contexto de Israel, para mostrar um tempo em que as pessoas estavam fugindo da responsabilidade, e as próprias árvores que ele usa aqui como ilustração, aqueles que tinham algo de bom para oferecer, fugiram todos ao convite, abrindo espaço e abrindo lugar para que um espinheiro reinasse sobre eles, que é a figura de alguém que vem e faz realmente muito mal a Israel. Você pode ler toda a história no capítulo 9 do livro de Juízes na Bíblia. Eu quero que você pense comigo sobre responsabilidade. Disse um pensador que toda responsabilidade é um privilégio e todo privilégio é uma responsabilidade. A W. Tozer, escritor cristão, certa vez disse assim: os homens têm liberdade para tomar decisões em suas escolhas morais, mas também têm necessidade de prestar contas a Deus sobre as suas escolhas. E esta é uma verdade da vida. Aquilo que o homem semear, diz a palavra de Deus, ele também ceifará.
Mas eu queria também deixar alguns pensamentos sobre responsabilidade social. Por exemplo, Crisóstomo, cristão do passado, disse assim: o homem deve comportar-se no mundo como faria uma laranjeira que pudesse andar pelo jardim, espalhando perfume de cada pequeno incensário que ela abre para a atmosfera. Os Guinness, também escritor cristão, disse: se Deus é Deus e o homem foi criado à sua imagem, todo homem é importante. E Paul Helm: a igreja não pode interessar-se pela redenção dos homens de tal forma que o fato de eles se tornarem cristãos signifique que eles tenham que se afastar da criação de Deus. Portanto, nós somos chamados a viver nesse mundo também encarando a nossa responsabilidade social, responsabilidade para com as pessoas, para com a família, para com o governo, para com a estrutura total da sociedade onde nós vivemos. O Dr. John Stott, pastor e escritor cristão, afirmou: não temos liberdade para dizer que a nossa única responsabilidade como cristãos é pregar o evangelho da salvação, porque nós também precisamos buscar a justiça moral e a social que vem com a transformação integral do ser humano. Portanto, querido, querida, que tem acesso a este vídeo, nós precisamos exercer esse direito de cidadania com toda a responsabilidade. Nós precisamos analisar as duas propostas que estão sendo apresentadas. Nós precisamos analisar as pessoas que estão por trás dessas propostas e precisamos escolher, como cristãos, em oração, em quebrantamento diante de Deus, aquilo que julgamos ser o melhor para o nosso país nesse momento. Mas jamais nos esquecer que, como cidadãos do reino celestial, nós, haja o que houver, aconteça o que acontecer, venha o resultado que vier, continuamos desafiados, como igreja de Jesus Cristo, a viver e a colocar em prática a constituição do reino de Deus, a saber que são bem-aventurados os humildes de espírito, os mansos de coração, os misericordiosos, os pacificadores. Nós precisamos nos empenhar pela paz e a unificação do nosso país em um povo que ama, que caminha em ordem e que busca o progresso, mas sobretudo que teme a Deus e constantemente roga a Deus pela nossa nação. Deus abençoe o nosso país e tenha compaixão de nós, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.